Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero dar início nessa hora à nossa aula da EBD, a lição de número 8, que você que tem revista aí na sua casa pode estar acompanhando junto conosco. Nós providenciamos aqui alguns slides que você vai também poder acompanhar por aí. A lição de número 8 que diz como tema, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, nosso superintendente, e de toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, e também de igual forma louvar a Deus pela vida do pastor Benjamin, de toda a diretoria da igreja. E eu quero te convidar nesse momento para nós fazermos uma oração, iniciarmos aqui a nossa aula. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, diante de um conteúdo tão rico, Senhor, o que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor, ó Deus, faça-nos compreender a tua vontade, os teus dizeres, ó Pai, através da tua palavra, que é viva, que é inerrante e que é eficaz. Eu te louvo, Senhor, nesta hora e faço isso em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero iniciar dizendo que nossa lição de hoje, esse tema, nós estamos estudando o livro de Salmos e hoje nós vamos nos ater basicamente em dois salmos, que é o de número 73 e o de número 77. Nós vamos iniciar pelo de número 73 e eu quero aqui compartilhar com os irmãos o nosso texto áureo, que está aqui no Salmo 73 e o verso 28, que diz assim: Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. É interessante isso daqui, porque a gente, de cara, a gente percebe aqui que esse salmo e a grande maioria dos salmos, eles vão nos informar a respeito dos sentimentos mais particulares de quem os compõe. Os salmos, eles são uma verdadeira abertura do coração. Os salmos, eles são uma espécie de rasgar da alma diante de Deus. Então nós aprendemos lições muito importantes, muito profundas aqui, porque nós também, Deus com certeza nos revela isso através da palavra dele, para nos mostrar que nós também necessitamos de momentos com Deus em que nós vamos nos quebrantar e, como está aqui o tema da nossa lição de hoje, apresentar os nossos questionamentos diante de Deus. E o interessante é que, mesmo que nós tenhamos ou venhamos a ter questionamentos para fazermos com relação à nossa vida ante a Deus, nós precisamos ter a certeza da bondade de Deus, apesar dos pesares. Deus é bom a todo tempo. Deus é bom em todo momento. Deus é bom a toda hora. E eu quero ler com os irmãos aqui os salmos, os nossos textos de referência, Salmo 73, o verso 1, que está aí projetado na sua tela, e também o 77 e os versos 3, 4, 7, 11 e 16. O primeiro diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O 77, a partir do 3, ele diz assim: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Olha só o nível de ansiedade do salmista, hein? Verso 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Verso 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E terminando o 16, ele fala a respeito, fazendo uma conjectura aqui, do Mar Vermelho, né? O povo diante do Mar Vermelho, e ele diz: as águas te viram,
ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Então, meus irmãos, os salmos de número 73 e de 77, eles muito contribuem para as nossas reflexões e também para as nossas orações em momentos difíceis durante a nossa caminhada, a caminhada cristã. E eles também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Veja que notícia maravilhosa. Haja visto que, apesar das dificuldades, apesar das aflições, que são mais bem retratadas aqui no Salmo 77, e apesar dos questionamentos, das dúvidas, do qual nós vamos iniciar aqui no Salmo 73, nós podemos ter plena confiança em Deus, porque Ele está conosco todo o tempo. Eu começo aqui para a gente identificar primeiro quem é o nosso autor deste salmo. Este salmo não é de autoria de Davi, mas é autoria de Asaf. Tanto o 73 quanto o 77. Aqui há uma lista de salmos que vão até o de número 89, atribuídos à sua autoria ao cantor mor Asaf, ao líder do coral de Israel. Quem foi Asaf? Asaf, ele foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas, que foram postos como ministros perante a arca do Senhor, conforme o texto aí enfatizado. E Asaf, além de um exímio instrumentista e líder da música, ele também tinha reputação de vidente. E a Bíblia aqui diz vidente, mas fala com relação o termo vidente aqui se refere também àquele que profetiza, aquele que é profeta. E que na época era alguém que recebia mensagens de Deus para a nação de Israel por meio de visões e de sonhos. Esse é o autor deste salmo. E agora a gente já percebe, desde já, que ele, mesmo sendo uma pessoa tão gabaritada como era Asaf, e alguém tão íntimo de Deus, a gente percebe que ele também é afligido por uma grande questão da vida. Veja bem que é aquela velha pedra de tropeço, que muitos indagam-se e caem ao tropeçar nessa pedra, e que gera aquela questão, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você já tenha se perguntado aí na sua casa: olha, eu sou bom, eu não faço mal, não pratico mal, sou bom crente, sou uma boa crente, entrego todos os meus dízimos à casa do Senhor, frequento os cultos, não sou violento e tantos outros adjetivos que você pode adjetar você mesmo. Mas o que a Bíblia nos informa aqui é que, apesar de eu e você pensarmos que é uma injustiça nós padecermos ou sofrermos, esse momento acontece na nossa vida. E o salmo aqui ele é dividido, a gente nota isso claramente, em pelo menos 4 momentos deste salmo, onde a gente percebe aqui o Asaf egoísta, que muitas vezes somos eu e você, e depois o Asaf restaurado, que pela graça de Deus também somos eu e você. Mas olha, veja comigo aqui, dos versos 2 ao 12, o salmista diz a respeito da vida feliz dos ímpios. Ele olha para os ímpios, a ponto até de dizer, conforme aqui na palavra de Deus, ele diz assim: olha, eu tive inveja dos ímpios. Ele olha assim, diz para Deus, olha a sinceridade dele com Deus, e isso é muito interessante. Esse nível de sinceridade na oração. Já de mão eu já te digo, não adianta eu e você tentarmos nos mascarar diante de Deus, porque Deus nos conhece, uma tolice da nossa parte, achar que o Senhor não nos conhece. Então, quando você for orar, quando nós estivermos orando, o que a gente deve fazer é, sim, nos rasgar na presença do Senhor, porque Ele conhece nós. Nós vamos estar enganando a ninguém, então somente
a nós mesmos. E ele fala a respeito dessa vida feliz dos ímpios. E lá, a partir do verso 13 até o 16, ele faz um contraste. Ele fala da vida desgraçada do salmista, ou dos justos. Ele faz essa antítese. E agora nós, deixa eu abrir uma aspas aqui, a verdade é que a gente, vira e mexe, nós somos tentados a fazer esse tipo de questionamento, a nos perguntarmos por quê. É o que o salmista estava dizendo aqui, ele ora a Deus, escreve isso aqui em forma de canção, de poesia, é que ele estava indignado porque ele padecia tanto e porque ele olhava para a vida de tantos outros ímpios, maldosos, falastrões, e parece que a vida dele estava indo de vento em popa. E essa é uma pedra de tropeço que nós temos que pular, que superar isso na nossa vida. Como que nós vamos fazer isso? Somente observando a palavra de Deus, assim como Asaf observou. Veja que a partir do verso 17 até o 22, ele fala a respeito do destino desgraçado dos ímpios. Após ele ser restaurado, ele já começa como aquela linguagem, né? Aquele adágio popular. Caiu a ficha de Asaf. E ele já agora passa a analisar o destino desgraçado dos ímpios. E, por último, do verso 23 ao 26, ele fala a respeito do destino feliz do salmista, e dos ímpios, de todos aqueles que confiam em Deus. O quadro aqui, é bem verdade, que é um quadro de paralelismo, de antítese, ou seja, colocando situações em comparação uma com as outras. E aí que estava o terreno escorregadio do qual Asaf estava com seus pés ali inconsistentes. Porque ele diz assim, olha, que quanto a mim, porém, no verso 2, quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele disse, Senhor, quase me desviei, eu quase saí do caminho. Seguindo aqui na nossa lição, nós vamos agora para o tópico 1.2, e o texto aqui, o autor nos leva a aprender a respeito disso, resistindo à tentação. Como assim resistindo à tentação? Porque Asaf, aqui em determinado momento, ele reconhece isso na oração, e nós já falamos a respeito disso aqui, que a sua fé, por um momento, ela se abalou. Quando ele olha para aquele cenário, ele percebe que a sua fé se abalou. A fé do salmista, agora, ela está colocada em xeque, não por causa da fé produzida por Deus nele, mas por causa da sua crença num Deus a despeito dos sofrimentos. Quando a gente começa a fazer essa comparação, nós que nos colocamos em xeque, porque em momento algum, até porque nós muitas vezes somos tentados a fazer isso, e uns até fazem, colocar a bondade de Deus à prova, e nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. A verdade é que nós não estamos fazendo isso, porque Deus não pode ser colocado à prova, mas sim, somos nós. Nós aqui vacilamos quando nós resolvemos caminhar por esse terreno escorregadio, por essa estrada perigosa. O primeiro ponto aí é que a fé de Asaf, ela se abalou, como nós já dissemos no verso 2. E não devemos fazer uma análise circunstancial ou temporal da nossa vida, porque é justamente isso que Asaf está fazendo. Ele está olhando para um momento da sua vida em que as coisas não estão dando certo para ele. Asaf está passando por um momento aqui de frustrações, um momento angustiante, de aflições, e ele começa a olhar a sua vida, que é um servo de Deus, que é ministro de louvor, e ele começa a comparar a sua vida com os ímpios. E o que eu relato aqui para você é que nós não devemos fazer isso, fazer uma análise circunstancial. O que é fazer uma análise circunstancial? É você analisar a sua vida com relação à sua fé pelo momento que você está vivendo. E a gente tem que lembrar
que a palavra do Senhor diz que o choro, ele dura uma noite, e uma noite inteira acordado, ela pode ser angustiante, ela é dolorosa. Só quem já passou noites em claro, em momentos de agonia e de dor, de perca, é que sabe do que eu estou falando. Mas a palavra de Deus diz com ênfase que a alegria vem pela manhã. Então nós não podemos fazer uma análise circunstancial da nossa vida, porque se fizermos isso, nós vamos estar com os nossos pés escorregando por um terreno sinuoso e perigoso, e que nós, sim, vamos cair nesse terreno. E também não podemos fazer essa análise temporal, porque, como eu disse, o tempo muda. Deus é especialista em reverter situações. Deus é especialista em prover milagres diante de situações das quais nós não vemos nenhum tipo de possibilidade de vitória, de bênção ou até mesmo de escape da nossa alma. Mas Deus pode fazer, sim, todas essas coisas, porque Ele está sempre conosco. E aqui até a revista traz esse comentário aqui para nós, do que é dito como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, e ele diz assim, que os erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. É isso que acontece com Asaf. Um problema de pensamento e de questionamento e um problema de sentimentos logo afetam a conduta. Os pés dele agora estão se resvalando. E ele continua, quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles, dos homens, minha e sua, começa a vacilar. Então ele define muito bem isso aqui que nós estamos dizendo aqui. É o que acontece no caso de Jó. Você se lembra da história de Jó? Que os amigos de Jó se reúnem e se assentam com Jó ali para dar conselhos a Jó. E a tarefa era de tentar, sim, consolar e trazer uma palavra para Jó, mas os amigos têm uma visão circunstancial e temporal a respeito do momento em que Jó está passando. E eles olham para Jó e eles veem que o mal que acontecia com Jó, o mal que lhe sucedia, era resultado de uma conduta punível por Deus da parte de Jó. Ou seja, Jó havia pecado e ele estava passando por aquilo porque Deus o estava punindo. E quando a gente prossegue na história de Jó, lendo, você vai ver que realmente coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então eu quero fazer uma pausa aqui e dizer para você, eu não sei qual é o momento da vida que você está passando. Eu não sei se você está passando por um momento de percas, se você está passando por um momento em que a sua fé está sendo provada, em que a sua fé está sendo colocada contra a parede por você mesmo e você está vivendo num momento de angústia, talvez uma perca na família ou talvez o relacionamento que não vai bem, questões financeiras, um momento terrível pelo qual nós estamos atravessando, esse momento de pandemia. Enfim, eu não sei o que se passa com você, mas Deus sabe. E eu quero te dizer para você, não perca a sua fé, mantenha a sua confiança em Deus. Como um salmo diz, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É a pergunta. E ele logo tem a resposta, ele diz que o meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Portanto, o nosso Deus é tão grande que problema algum pode submeter, dar brecha para que a gente possa vir a submeter a bondade dele, a providência dele e a soberania, o amor dele, só porque a gente está passando por um momento difícil. Logo, logo essa página vai ser virada e a sua vida vai mudar. Assim como Deus virou o cativeiro de Jó. Outra questão é, olha só, quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor não o tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal, agora aqui é
É uma resposta dura para a gente, né? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? O que eu estou lendo aqui está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos 37 e 38. Ou seja, não que Deus seja o autor do mal, mas há permissões da parte de Deus que vão revelar a glória de Deus em meio aos problemas que talvez você e eu estejamos passando ou venhamos a passar. Tudo tem um propósito. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem, não para o mal. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a verdade é que muitas vezes, muitas pessoas se indagam com essa pergunta: se Deus é um Deus de amor, como pode permitir uma desgraça dessa? Com sinceridade, muitos de nós já fizemos essa pergunta, se não todos nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Ora, se Deus é tão bom, se Deus é a expressão máxima do amor, como Ele pode permitir esse tipo de coisa? Mas eu quero te dizer aqui para você que esse sofrimento não é exclusivo nosso e nós precisamos entendê-lo à luz da palavra e com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia nos diz o seguinte, lá em João 19, nos versículos 10 e 11. Mas o próprio Jesus confirmou a soberania de Deus na desgraça quando Pilatos lhe disse, olha só o que está lá no texto de referência que nós falamos. Não sabes, Pilatos dizendo para Jesus, que tenho autoridade tanto para te soltar quanto para te crucificar? Jesus olha para Pilatos e diz assim, respondendo, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Ou seja, Jesus reconhece o controle soberano de Deus sobre a sua vida. E aquele mal pelo qual ele estava prestes a passar, o resultado foi a glória máxima do projeto de Deus, na minha e na sua vida. Porque foi por causa dos sofrimentos de Cristo e por causa da sentença, do cumprimento da sentença, melhor dizendo, em Cristo que eu e você somos livres. Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que notícia maravilhosa, né? Que coisa extraordinária. Eu quero deixar aqui para você essa reflexão, que Deus em seu amor, Ele sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E em sua soberania, entenda isso, Ele tem o poder de concretizá-la. Ou não. Mas isso não impede que Ele seja amoroso, que Ele seja sábio e que Ele seja soberano. Conseguiu entender? Por isso que nós não podemos ficar fazendo questionamentos a respeito do nosso estado momentâneo. Como Paulo disse, olha, essas leves e momentâneas tribulações, para mim são como nada, porque elas produzem, elas em contrapartida, com o peso de glória eterno, não são para se comparar com as coisas que nós iremos receber na glória vindoura. Então, a chave disso é entender que nós não estamos desamparados por Deus. E sabe, essa questão, ela gera um sentimento em nós, como o salmista diz aqui. Asaf, ele fala, olha, eu senti inveja dos ímpios. Irmãos, é algo sério. E a revista aqui nos leva a entender isso. O tópico 1.3 aqui fala a respeito disso. A inveja. O salmista, ele declara que ele foi tomado, olha só, por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios, como está aqui no verso de número 3. E interessante aqui, meus irmãos, é que
esse, como eu já disse, é o caminho escorregadio, e o resultado disso, a gente encontra ele aqui no verso de número 13. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui no verso de número 13. E isso aqui é muito perigoso nós nutrirmos esse sentimento dentro de nós, porque nos leva, escorregando pelo caminho, a esse acontecimento aqui. Veja bem, ele diz com efeito, ou seja, ele está afirmando, ele está agravando a sua afirmação. Ele diz inutilmente, o verso 13 do Salmo 73, inutilmente conservei puro o coração. Olha só, ele diz assim, olha, até agora eu fui crente à toa, porque eu olho para o ímpio, tá tudo às mil maravilhas com o ímpio, parece que nada acontece com o ímpio. Ele diz assim, olha, inutilmente conservei puro o coração e inutilmente lavei as mãos na inocência. Ele coloca em xeque a sua fé, toda a sua conduta de fé. E isso aqui é terrível para nós que somos crentes. Nós não podemos chegar nesse ponto aqui porque nós vamos desviar. Nós vamos abandonar a nossa fé, duvidando dessa maneira. A análise equivocada de Asaf produz nele inveja. Produziu nele inveja. Olha só o que ele faz. É interessante que aqui ele faz um contraste. Olha só o questionamento de Asaf, contrastando aqui a sua vida com a vida do ímpio, que está aqui nos versos 12 e 14. Preste bem atenção. Ele diz assim, olha, o verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aí ele faz um contraste. No 14, ele diz, aqui no 14, ele diz assim, olha, e eu, pois, de contínuo sou afligido. Ele diz, olha, o ímpio vive regaladamente, e eu sou afligido de contínuo. Esse contínuo aqui diz todo dia, ele diz, ó, todo dia eu sofro. E ele diz assim, olha, a cada manhã sou castigado. Olha só o que ele está pensando, como que essa inveja vai gerando sujeira dentro do coração dele. E ele também faz um outro contraste aqui, se você vai acompanhando aí nos nossos slides, do verso 9. Ele diz assim, olha, contra os céus desandam a boca deles, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles falam o que querem de Deus, eles blasfemam contra Deus. E parece que continua tudo bem. E aí ele vem aqui no verso 15, ele diz assim, olha, se eu pensara em falar, olha que ele diz que ele nem fala, mas ele diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Olha como ele coloca a sua situação em contrapartida com a beleza da vida do ímpio que ele está analisando aqui. Isso é muito sério. E aqui fica o registro de que ocorrem sim pensamentos e questionamentos na mente humana ao longo da existência, da nossa existência, da minha e da sua existência. Porém, esses questionamentos e pensamentos não devem nos levar a conclusões como essa que Asaf tira aqui da sua própria vida. E ele está com seus pés se desviando. Agora, como é que ele vai se livrar disso? Nós partimos aqui para o tópico 2 da nossa lição. Vencendo o sentimento de inveja. Como vencer isso? O interessante é que ele faz esse questionamento aqui, mas o interessante é que o início do Salmo aqui, há quem diga que o início do Salmo já é o fim do Salmo, é a conclusão, porque o início do Salmo, verso 1, diz assim, olha, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Ele consegue compreender e consegue vencer todo esse sentimento que está surgindo, que está ali aflorando dentro do coração dele e está fazendo com que os seus pés estejam escorregando. Como vencer esse sentimento de inveja? É para isso que nós vamos caminhar aqui agora. O interessante é que o começo da restauração dele se dá quando ele
refreia a sua língua, ou seja, quando ele para de falar essas coisas, e ele sonda o seu coração, ou seja, aqui é uma mudança de comportamento, ele para de olhar para si mesmo e agora ele começa a olhar para Deus. Olha só o que está aí no verso 16. Em só refletir isso para compreender, achei muito pesada a tarefa para mim, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha só o que acontece com o salmista quando ele muda o seu posicionamento. Eu quero te convidar para ter essa atitude diante desses questionamentos que podem surgir na nossa vida. Entender que a visão egoísta gera sentimento de autocomiseração. O que é isso? Pena de si mesmo. Gente que está aí, cheio de gente por aí com dó de si mesmo. Quando é tentado a olhar a vida do ímpio com relação à sua, no momento em que ele está passando por dificuldade. Porque quando as coisas estão boas, a gente não compara com a vida de ninguém, né? Mas quando a aflição chega, a gente começa a fazer comparações. Então, a crise não era mental, ela era moral. Era algo que ele tinha que rever dentro de si mesmo. E aí, o que é o remédio para ele? É quando ele entra no santuário. Verso 17, ele diz, até que entrei no santuário. E eu preciso aqui fazer uma análise aqui para você aqui. A questão é que nós não devemos, nesses momentos, fugir de estar na presença de Deus. O que o salmista faz? O que Asaf faz? Ele estava tão perturbado, ele começa a mudar a sua postura de vida, né? a sua visão, e agora ele entra no templo. E o interessante é que eu posso conjecturar aqui e ver e perceber que Asaf, entrando no templo, ele começa a ver um ou outro que parece que está na mesma situação que ele, mas em condições diferentes. Ele começa a ver o rico passando por problemas, ele começa a ver o abastado clamando por salvação, e isso acontece nos nossos dias também. A gente pensa que as coisas dão errado só com a gente, mas quando a gente vem para a igreja, a gente percebe que esses problemas não são exclusivos nossos. E aí a gente tem que parar com esse sentimento de autocomiseração, de sentir pena de si mesmo, né? de querer que as pessoas sintam pena da gente. E aqui ele deixa de julgar, olha só, ele deixa de julgar a Deus, né? E passa a olhar para si mesmo. O interessante aqui é que nós, meus irmãos, nós não vamos para a igreja para esquecer os nossos problemas, não. A gente não vem para a igreja para aqui ficar um momento aqui e esquecer os nossos problemas ou tentar fazer com que eles passem. Não, mas nós vamos ao santuário sim para entender os nossos problemas. Foi o que ele fez. Ele está no santuário e agora ele atinou, ele entendeu, né, o que é que estava acontecendo. E aqui, nesse exato momento, acontece que ele permite ser restaurado por Deus. Ele se deixa ser restaurado por Deus. Ele tira Deus do banco dos réus, olha para si e diz, não, o problema é comigo mesmo. Deus não é o culpado disso. O que eu estou passando não reflete que Deus se voltou contra mim. Mas o que ele entende é que ele tem um Deus ao qual ele pode contar. E agora o mais interessante aqui, para a gente concluir essa parte aqui do Salmo 73, é que ele atina para isso e ele olha para o final das coisas. Porque ele percebe o fim dos justos. Ele percebe como será o fim deles. Olha aí o verso 17, ele diz assim, eu atinei com o fim deles. O que é que o salmista está entendendo aqui? O que Asaf está entendendo? E a gente pode entender juntamente com ele que a crise, ela termina quando ele deixa de julgar os atos de Deus, segundo a própria justiça dele. Deixar de julgar Deus segundo a nossa própria justiça. É o primeiro passo para que Deus possa nos restaurar. E também
eu faço menção aqui do Salmo 56, os versos 3 e 4, que diz assim, olha, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra é louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. E ele termina com a pergunta, que poderá fazer o mortal? Nós precisamos afirmar essa verdade para nós, da confiança em Deus. Nós temos que dizer, sim, confiarei no Senhor, embora eu não tenha vontade de fazer isso. Porque o salmista está dizendo que os pés dele estavam se desviando, estavam indo para o buraco. Mas ele toma essa atitude e diz, não, eu vou confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. E aí sim, ele tem o seu quadro restaurado. E ele entende que a prosperidade dos ímpios ela é temporária. Ele vê como será o fim dos ímpios. E a verdade é que ele percebe que o fim do ímpio é terrível. Olha só o verso de número 20. Ele diz assim, olha, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Ou seja, os ímpios serão desprezados pelo Senhor. O fim deles é trágico, é terrível. E ele passa a ver que a vida do justo ela é guiada por Deus. Olha aí o verso 24. Ele diz assim, olha, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, ele diz assim, olha, tu me guias com o teu conselho. Ele percebe que a vida do justo, que a minha vida, que a sua vida, ela é guiada por Deus, a despeito dos contratempos, a despeito dos problemas que nós venhamos a enfrentar. E ele termina na parte B do verso 24, dizendo assim, e depois me recebes na glória. Aí sim, ele entende que o fim do ímpio, mesmo que ele esteja vivendo uma vida aqui, entre aspas, boa, mas o fim é trágico. E ele entende que ele, por ser justo, não está isento de problemas, de passar por dificuldades, mas o fim dos justos é estar na glória com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora ele clama no dia da sua angústia. No verso 2 ele diz assim, olha, agora passando por Salmo 77, né, o tópico 3 da nossa lição, que é um clamor da alma, né, no dia de angústia. E esse verso de número 2 aqui, do Salmo 77, ele diz assim, o mesmo Asaf, em outro salmo, ele diz, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. E a gente aprende com ele aqui, que é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Nós, eu e você, nós cristãos que cremos em Deus, nós precisamos estar preparados para o dia da adversidade. Nós não podemos ser pegos de surpresa. E agora já aqui, no verso no Salmo 77, acontece o quê? Um grito do aflito. Veja bem aí, que Asaf era um crente fiel, acompanhe comigo aí. Porém tinha aflições, angústias, temores. Asaf, repetindo o que nós dissemos no início, era chefe de louvor para outros, para toda a congregação. Mas para ele não conseguia sequer cantar. Olha só o que ele diz aí na palavra. A minha alma recusa a se consolar, a receber consolo. Ele está vivendo um momento aqui também terrível de aflição. E eu quero te dizer que Deus não tem medo das nossas crises. Deus não tem medo dos nossos questionamentos. Nós precisamos entender isso. Apesar dos pesares, Deus ele nos ouve, Deus não nos surpreende. Pense bem, se um psicólogo é capaz de ouvir todas as nossas angústias, ouvir todos os nossos problemas e não se contaminar com aquilo que nós estamos dizendo, quanto mais Deus. Então, olha, abra seu coração, rasgue seu coração para Deus. Tá? No Salmo 77, a gente identifica aqui os sintomas da aflição.
e que pode ser muitos dos sintomas aqui que talvez você ou eu viemos a passar. Ele diz, resumidamente, não posso dormir, não posso falar, estou perturbado, me perturbei. Ele diz, olha, que eu me queixava, eu reclamava, o meu espírito desfalecia, ou seja, ele sentia-se enfraquecido demais, não queria ser consolado. Ele diz assim, olha, lembro-me de Deus e começo a gemer. Asaf, aqui no verso 7, ele estava se sentindo abandonado por Deus, olha só. Ele diz aqui, ó, rejeita o Senhor para sempre, acaso não se torna a ser propício? Ou seja, ele está se sentindo rejeitado, ele está se sentindo abandonado. Quantos e quantos irmãos, quantas e quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus no meio das nossas aflições. Mas mais uma vez, no Salmo 73, Asaf, ele adentra para o santuário e ele atina, ele entende o que Deus quer e requer com esses momentos de aflição. E aqui no Salmo 77, mais uma vez, Asaf tem a oportunidade de ser restaurado. Ele tem a oportunidade de restabelecer a sua fé. Asaf, ele se volta para Deus e passa a ver a Deus como ele é. Isso aqui é interessante por demais. Asaf entende que o problema não está em Deus, mas nele mesmo. Olha aí o verso 10. O que ele diz? Ele disse assim, olha, então disse eu, isto é a minha aflição. Esse problema é meu. Preciso resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Eu quero citar para você o Salmo 42, o verso 3, que diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Questionamentos nossos e vindo também de posicionamentos exteriores. Mas a razão disso aqui, a razão da nossa angústia, é achar que nós estamos debaixo de maldição e que Deus não me ama mais e que Deus se esqueceu de mim. E o que é que ele faz aqui para recuperar isso? E a gente já caminha para o encerramento. Ele muda de direção. Ele muda o sentido, o curso da sua vida. Olha aí, acompanha comigo os versos 11, 12 e 13. Ele diz assim, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. Ou seja, ele começa a lembrar aquilo que Deus tinha feito no passado. Verso 12, considero também nas tuas obras todas e cogito todos os seus prodígios. Ele lembra-se que Deus é capaz, que Deus é poderoso e que a ação de Deus é eficaz para restabelecer toda e qualquer situação. Ele diz assim, Deus, tu és, ó Deus, o que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Ele agora para de olhar para si mesmo, e agora ele olha para Deus novamente. E ele entende que nós não podemos ficar com esse sentimento guardado dentro de nós. Nós devemos confessá-los para Deus em oração. Como eu disse antes, Deus não se surpreende com as nossas aflições. Ele sabe e conhece todas e cada uma delas. E eu concluo aqui dizendo para você e para mim que todos nós estamos sujeitos a sofrer, sim, tribulações e angústias. Todos nós somos passíveis de sermos afligidos por dúvidas e questionamentos, sim. Mas o que nós temos que entender é que a gente precisa se lembrar de que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. E a gente precisa entender que em Cristo sempre iremos triunfar. É necessário uma mudança de atitude, de posicionamento. Tanto no Salmo 73 quanto no 77, Asaf toma essas atitudes. E eu digo para você que se você está passando por momentos assim, confirme a sua fé em Deus. Não se sinta abandonado por Deus, porque Ele jamais
abandona os seus. Eu concluo aqui essa aula e espero que Deus em Cristo Jesus supra as suas necessidades e te fortaleça e te tome pela sua mão e te conduza para que você, se porventura estiver com os pés escorregando, saia desse caminho e vá para a rocha firme e inabalável que é Jesus Cristo, e ali sim você possa fazer a sua habitação e viver de forma segura. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.